Caso Flor de Lis, exclusivo. Depoimento revela que filhos da deputada Flor de Lis demonstravam insatisfação com o controle financeiro feito pelo pastor Anderson do Carmo. Eles chegam a chamar a própria mãe de galinha dos ovos de ouro da família. Flor de Lis, a galinha dos ovos de ouro. Palavras dos filhos Misael, André e Simone. Esta colocação de que a deputada federal e pastora era a galinha dos ovos de ouro da família está num outro depoimento à polícia, que o SBT teve acesso. O da filha Daiane Freires. No termo de declaração, datado no dia 28 de junho, 12 dias após o assassinato de seu pai, o pastor Anderson do Carmo, Daiane traz detalhes de como o dinheiro e o sucesso da mãe na política e na carreira artística no mundo gospel começou a trazer desavenças, cobiça, interesses escusos, ambição e divisão entre a família de 51 filhos adotivos e 4 biológicos. Ela diz aos investigadores que a partir do momento que a situação financeira começou a melhorar, na mesma proporção, começaram as brigas entre a sua mãe e seu pai adotivos, porque sua mãe acreditava que ela era responsável pela melhoria da condição financeira da família, porque tudo girava em torno de seu nome, Flor de Lis, e não em nome de seu pai, Anderson, apesar dele ter sido o mentor dela. Daiane relatou que todos os outros irmãos adotivos acreditam que a figura de Flor de Lis só foi alçada ao sucesso por conta da história de seus filhos adotivos. E que, na realidade, estes mesmos filhos não são considerados na família como os biológicos. Daiane deixa claro que as adoções fazem parte de um projeto político, financeiro e religioso. A filha seguiu afirmando que seu pai Anderson era completamente apaixonado por sua mãe e não aceitava que nenhum dos filhos levantasse a voz para Flor de Lis. E que os filhos costumavam dizer que o sentimento de Anderson por Flor de Lis era Deus no céu e Flor de Lis na terra. Mas o amor foi esfriando, acabando, segundo Daiane. Discussões por dinheiro começaram a fazer parte da rotina da casa da família. E que a partir da mãe ser chamada de galinha dos ovos de ouro pelos filhos, eles diziam a ela que quando quisesse, poderia dar um basta nas desavenças com o marido, pai pastor Anderson do Carmo. Foi o início do desmoronamento. Flor de Lis, segundo Daiane, começou a reclamar com os filhos que Anderson controlava muito, cerceava, restringia, impunha limites para o uso dos ganhos que Flor de Lis dizia serem dela, dinheiro fruto do seu sucesso como cantora gospel e pregação nas igrejas. Daiane testemunhou que Flor de Lis falava que o tempo de Anderson estava chegando, que algumas vezes presenciou quando Marzi, irmã adotiva, colocou e colocava remédio na comida do seu pai e também no suco de Anderson, onde Marzi cumpria ordens de Flor de Lis. Esse trecho da sua declaração tem o mesmo conteúdo quando cruzado com o depoimento de outra filha do casal, Roberta dos Santos. Também filha adotiva, Roberta esteve na delegacia de homicídios de Niterói no mesmo dia que sua irmã Daiane. Roberta afirma que sua mãe, Flor de Lis, e suas irmãs Simone, Marzi e Lohane podem sim estar envolvidas na trama da morte do pastor Anderson do Carmo. Roberta fala que não tem dúvidas. Flor de Lis, a galinha dos ovos de ouro da família, ganharia paz com a morte de Anderson, controlador da sua agenda, da sua vida financeira, política, familiar e também artística. Roberta é taxativa. Flor de Lis faz teatro perante a imprensa, pois ela sabe diferenciar muito bem quando a sua mãe está triste, porque já a viu triste e nada se compara ao comportamento dela perante a imprensa. E que vê nos olhos de Flor de Lis um sentimento de alívio. Roberta também diz que Simone, Lohane, Flávio e Marzi se beneficiariam financeiramente com a morte, pois eram os mais queridos de Flor de Lis, galinha dos ovos de ouro da família, e não gostava da maneira que Anderson controlava o dinheiro da casa.
A motivação começa a se fechar, assim como a impressão diante do que a gente está vendo nesse material que o Fabinho está trazendo, doutor Bárcia, a motivação e os nomes que começam a aparecer para se fechar a segunda parte desse inquérito. O porquê e quantas pessoas da família estão envolvidas, porque o crime foi na família. Exatamente, Isabelle. Eu já disse aqui no programa diversas vezes que a motivação seria a chave, né, que daria resposta para diversas perguntas, né, que nós fazemos aqui, que todo mundo se faz. Né? Todo mundo é um caso extremamente complexo e todo mundo tem um monte de perguntas a fazer. E eu falei, a motivação vai responder boa parte dessas perguntas. No caso, o dinheiro, galinha dos ovos de ouro, ou seja, a galinha ganhava, mas o ouro era colhido por ele e começou a incomodar. E claro, o galinheiro. Eu não sou responsável pela investigação, o que eu falar aqui é a orelhada de quem está de fora. Mas me parece que a questão central gira em torno do controle que ele exercia do fluxo de dinheiro, né, que tudo aquilo gerava. Eles tinham um instituto, né, que eu já sei que recebia dinheiro público, que não era pouco. Né, tinha o dinheiro das vendas dos CDs, dos shows, né, existia um poder muito grande, ela é a deputada federal mais votada, mulher, né, mais votada do Rio de Janeiro. Então existe ali um fluxo financeiro e de poder que ele, me parece, né, pelas reportagens, que ele controlava aquilo com mão de ferro, o que gerava ali insatisfação de todo mundo ali que o cercava. Né? Então, na minha opinião, eu acho que a investigação da motivação deve estar indo por esse caminho. Né? E quanto mais rápido se chegar à motivação, para mim, mais rápido vai se chegar ao deslinde, ao final desse caso aí. Família vírgula, né, doutor Eric? Também com a ressalva de não conhecer os autos, falando algo muito mais genérico, pelo que a gente acompanha pela mídia, especialmente aqui por vocês, isso de família não tem nada. E o que me parece, bom, follow the money, sigo o dinheiro e acredito que muita coisa vai se tornar evidente aí. Agora, eu fico muito triste de ver que esse tipo de coisa aconteça com dinheiro da manipulação da fé. Isso eu acho isso muito triste. Acho que a gente ainda tem que evoluir para fazer realmente uma seleção melhor de quem a gente vai depositar a nossa fé. Isso é delicado. Eu falei isso, não sei que dia, porque a gente comenta todo dia de Flor de Lis, mas eu acho assim, quando a gente fala novela Flor de Lis, não é desdenhar, porque tem uma morte na história, que no caso é o pastor, seja o que se for descoberto, quando se encerrar o inquérito, mas o que mais, é isso aí, ó, o que mais me deixa... nessa história é muito mais do que um crime, né? A gente está falando de um ministério Flor de Lis, que é a manipulação da fé, em que as pessoas buscam esses discursos, né, que vai te abraçar no momento mais complicado da vida, tanto é que nos países mais pobres, alguns tipos de domínio da oratória, né, usando a fé, é onde mais cresce. E aí você vê a fé das pessoas, você vê a crença, porque ela foi a deputada mais votada. Então não é só uma questão de fé, que se mistura com política, que se mistura com algo que não se conhecia, porque a Flor de Lis tinha antes uma história de atividade social até então, de se tirar crianças ou até jovens do meio do tráfico, isso e aquilo, adotar no papel. São 55 filhos, 53 adotados no papel. Então você vê uma vida toda diante, também falo, assim como os meninos falaram, não conhecendo os autos, mas pelo que a gente está vendo desenrolar, pode ser que depois a polícia fala, ela não tinha nada a ver com isso, e tudo, já se sabe que o crime foi na família. Então, se tinha uma disputa de poder, sim, diante, seja a galinha dos ovos de ouro, seja o local onde se conseguia dinheiro, mas tudo a ver com uma história que a gente vê numa fotografia, o morto tá ali na fotografia, Bárcia. De uma enganação de tudo, de manipulação de fé, de voto dos outros, porque se tinha o poder, o projeto de se disputar a prefeitura de São Gonçalo, segundo colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Você começa com um crime de homicídio, né? Mas exatamente. Aquilo se desdobra em muitas outras questões importantes. É importante destacar aqui que aí não é uma crítica a nenhum tipo de religião ou de fé. Sim, por isso eu tenho muito cuidado de falar. Né? Você, professor, muito pelo contrário. Né? A fé são as pessoas... eu acho que é o instinto mais primário das pessoas, né? Querer, enfim. Mas muito cuidado com quem se coloca como
intermediário ali, o representante de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém tem que confiar, nem que tem que depositar ali a sua fé, mas não é isso não, mas é ter sempre cuidado. A fé cega, ela é muito perigosa, né? Sim. Então nunca a fé pode ser cega, né? A gente tem que confiar, tem que se juntar conforme, eu acho que nada mais é isso do que a pessoa se juntar conforme as suas afinidades, né, de pensamento, de religião, mas sempre mantendo ali o crivo da sua razão, sempre procurando entender que o caminho da fé é um caminho de cada um ali, que ninguém é representante de Deus na Terra. Somos homens falíveis, né? Então que tem que ser ali sempre observados. Esse caso, olha, eu vou te falar. E coincidência ou não, a gente está falando do quê? De religião antes de começar o programa, não é, doutor Érico? Olha só,